Bom dia, gente. Vamos a mais uma aula de Geografia para os alunos do 9º ano, com a temática ainda sobre a Europa, porém dessa vez nós vamos ver a sociedade e o aspecto econômico da Europa. A industrialização da Europa tem início na Inglaterra, né? Aí a partir da Revolução Industrial. Quanto mais a indústria se desenvolvia, mais a Inglaterra dominava o mercado internacional. E isso acabou promovendo a industrialização na Europa. Teve também a questão da Primeira Guerra. O cenário europeu começa a mudar. Embora outros países europeus tenham começado a ganhar uma maior visibilidade, como a questão da Alemanha e da Rússia, por exemplo, uma grande potência se formava fora da Europa, que era os Estados Unidos. Teve a questão da Segunda Guerra, que a Europa acabou perdendo a liderança no cenário econômico. E surge aí a União Europeia, que atualmente tenta retomar o poderio econômico europeu. O espaço econômico da Europa, a grande capacidade humana de transformar o espaço geográfico, favorecendo as diversas atividades econômicas. Então, o ser humano ele tem essa capacidade muito grande de transformar o espaço geográfico para que esse espaço geográfico ele acabasse sendo mais fácil para favorecer outras atividades econômicas europeias. Dentro dessas atividades, nós temos a agropecuária, que tem uma grande importância para o desenvolvimento da economia, e aí ganha destaque o cultivo de trigo e o rebanho bovino. A pesca, que é bastante desenvolvida, destaque para o bacalhau, o arenque e o salmão, e a atividade extrativa, onde se destaca o petróleo, o carvão mineral, o ferro e o manganês. Também se destaca a área dos transportes. A rede de transportes europeia é uma das melhores do mundo, pois investe muito nesse setor. E ganha destaque aí as linhas férreas, as rodovias e as autoestradas. Vamos ver um pouquinho sobre a União Europeia. Gente, eu não coloquei todos os países que formam a União Europeia, porque senão ia dar um slide inteiro só com países, ou até mais. Vários acordos foram feitos até chegar na União Europeia. Entre esses acordos nós temos o Benelux, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, também é chamado de Mercado Comum Europeu, MCE, e o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht lança a criação de um Banco Central Europeu e instituiu uma moeda única, o euro. Então foi a partir do Tratado de Maastricht que a União Europeia chegou assim mais perto de ser o que ela é hoje. De início, o euro não foi aceito por toda a Europa, não de forma instantânea, foi um processo lento e gradual. Aí nos países que compõem a União Europeia, eu coloquei aí página 74, porque aí vocês podem ver todos os países que compõem a União Europeia, porque são muitos países, gente, como eu disse, ia dar um slide inteiro. E as principais economias da União Europeia são a Alemanha, a França e o Reino Unido. Alguns conflitos que ocorrem no continente europeu, nós temos a questão irlandesa, devido a perspectivas religiosa e territorial, a questão basca, que é um conflito territorial e étnico, e tensões separatistas na Bélgica, a questão da Flandres e da Valônia. Eu não aprofundei nesses assuntos porque senão ia ficar um vídeo muito longo e não é isso que nós queremos. Mas eu deixo como tarefa para vocês a leitura do capítulo 5, onde vocês vão encontrar todo esse conteúdo mais detalhado, que vai da página 68 a 82, e a atividade da página 84 a 88. Bons estudos!